Boa noite, pessoal. Tudo bem? Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe, né? Vamos começar, né? Fazendo a nossa prece. Já passados já 2 minutinhos, né? Então vamos iniciar nossos estudos, convidando a todos para nos acompanhar em pensamento, para que todos juntos possamos orar, nos fortalecer, possamos ampliar o nosso ciclo pessoal de energias, de radiações e criar um ambiente salutar, agradável, positivo, protegido para nós e para a nossa família, para todo o nosso ambiente. Que os bons espíritos nos amparem durante o estudo, que todos nós possamos absorver as energias salutares, principalmente os espíritos necessitados que estão em torno de nós, alguns ligados a nós pelo passado, outros pelo presente, outros pela sua necessidade, encontrando essa oportunidade de oração, de estudo, para se orientarem melhor na vida espiritual, para se refazerem, para se reconstruírem neste novo ambiente em que se encontram. Que a tua misericórdia, Senhor, se estenda sobre todos nós, sobre todo o nosso planeta, sobre todos os nossos grupos, instituições voltadas ao bem, voltadas à paz. Que teu amor nos envolva os corações. Que assim seja. Tudo bem, pessoal. Boa noite a todos. Alexandre Xavier de Camargo falando, aqui de Campina Grande, né? Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, todas as noites, né? Nós fazemos os estudos, até coloquei aqui, né? Segunda, o Livro dos Espíritos, às 20 horas. Terça-feira, os Mensageiros, do Espírito André Luiz, às 20 horas também. Quarta-feira, o livro Céu Azul, de Célia Xavier de Camargo, o Espírito César Augusto Meledo, às 9 horas da manhã. Quinta-feira, Momentos de Saúde e de Consciência, o Espírito Joana de Anjos, através do Divaldo, às 20 horas. E sexta-feira, Missionários da Luz, que é o livro do André Luiz, que nós vamos fazer hoje, tá? Então, todos estão convidados a participar conosco, o 28º dia de estudo desta obra, né? Estamos no capítulo 6, ainda terminando, né? A oração, tá? E só fazendo um breve retrospecto, nós ainda estamos do caminho do Centro Espírita para casa, acompanhando alguns participantes da Casa Espírita, né? É, frequentando uma reunião de desenvolvimento mediúnico e retornando para a sua casa. Só que como são pessoas que ainda estão tentando se estruturar, né? Então a gente está acompanhando um rapaz que tem muitos problemas na área sexual, né? Ele tem um certo desequilíbrio nessa área, casado, mas se sente atraído aos ambientes de prostituição, né? E ele acabou visitando esses ambientes e frequentando esses ambientes, ele acabou se ligando a entidades, principalmente duas, que estão com ele neste momento, ali, abraçadas a ele, sintonizadas no mesmo desejo, na mesma energia, né? E eles estão sendo acompanhados pelo espírito André Luiz e pelo Alexandre, que é o instrutor do André Luiz. Eles estão conversando, né? O André Luiz está perguntando, nossa, mas ele é um paciente grave, esse rapaz, né? Dá para ver a área do sexo lá, né? Mais obscura, né? Com micro-organismos espirituais vampirizando ele, né? E também porque ele está sendo vampirizado por essas duas entidades, né? Então, no modo de ver do André Luiz e do Alexandre, ele é um paciente grave, né? É uma pessoa que está atormentada, né? Dentro de si ele não está bem, né? Porque ele quer uma vida diferente, mas ele ainda não tem muita vontade, muita força para vencer desse arrastamento, né? Então ele está recebendo ajuda espiritual, mas com grande dificuldade, né?
E aí nós paramos aqui, né? Aí só relembrando, né, as últimas palavras que a gente estudou na semana passada, né? No entanto, examinando o assunto na essência, somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo. E até a plena aceitação desta verdade, com as aplicações de seus princípios, a criatura estará sujeita a incessantes desequilíbrios, né? Porque o André Luiz estava perguntando, né? Mas não tem tratamento para isso, para essa obsessão, né? Para esse tormento do rapaz, para diminuir essas influências espirituais sobre ele? Como é que é o tratamento dele, né? Aí o Alexandre estava explicando que tem uma porção de recursos terapêuticos. Tem vários recursos terapêuticos. Que eles estão usando os recursos possíveis no caso dele, mas aí vem isso aqui, né? Na essência, examinando o assunto na essência, nós temos que entender que cada filho de Deus, ou seja, cada um de nós, deve ser o médico de si mesmo. Em essência, o auxílio de fora ajuda muito, mas em essência, o maior auxílio é o auxílio que nós nos proporcionamos, pela nossa decisão mesmo, pela mudança, pela nossa escolha pela saúde espiritual, pelos bons hábitos, né? A busca do bem com a abstenção, com a abstinência do mal. Então, toda ajuda de fora é bem-vinda e é benéfica, mas ela vai surtir um efeito muito maior quando a ajuda de dentro, que é de cada um de nós, que devemos ser os médicos de nós mesmos. Ou seja, nós temos que aprender a cuidar da nossa saúde, né? Enquanto a gente não perceber isso, né? Aceitarmos a nossa parcela de responsabilidade para a nossa saúde plena, nós estaremos sujeitos a incessantes desequilíbrios, como diz o Alexandre aqui. Só para a gente relembrar, porque isso a gente já conversou, né? Já está até gravado semana passada, né? Nos vídeos, todos os vídeos ficam gravados, então tem a playlist, né? Aí, continuando, entendendo-me a estranheza, Alexandre indicou o rapaz que se dispunha a penetrar do reduto doméstico, depois de pequeno percurso a pé. Porque eles chegaram em casa, na casa do rapaz, estavam conversando e acompanhando o rapaz rodeado pelas duas entidades vampirizadoras, né? E ele estava para entrar na casa dele, né? Aí o Alexandre falou: há diversos processos de medicação espiritual contra o vampirismo, os quais poderemos desenvolver em direções diversas. Mas para fornecer a você uma demonstração prática, visitemos o lar de nosso amigo. Conhecerá o mais poderoso antídoto. Quer dizer, vamos entrar, eu trouxe você aqui no lar desse nosso irmão, para você conhecer o mais poderoso antídoto contra o vampirismo. E aqui a gente precisa relembrar, é importante a gente relembrar, que o Alexandre já falou, né, que é tão importante o assunto, que ele falou que no plano espiritual, nas regiões inferiores, quase a totalidade dos problemas que estão lá tiveram aqui na Terra, na questão do vampirismo, a origem dos problemas. Quer dizer, aquilo que sofrimentos e dificuldades, né, que estão vivendo lá no umbral, quase a totalidade, gente, é muita coisa, quase a totalidade. Se deveu à origem, aos problemas relativos ao vampirismo aqui na Terra. Ou seja, eram pessoas que estavam sendo vampirizadas. É bem complicado de falar vítimas do vampirismo, porque dá a impressão que a gente é uma vítima inerte, né? E que nós somos apenas vítimas, né? Mas a questão não é essa. Nós somos vítimas de nós mesmos pela manutenção de hábitos quando negativos, né? Quando viciosos, tal. Então não cai muito bem essa coisa vítimas do vampirismo, né? Porque dá a impressão que a gente não tem nada a ver com isso, né? Que nós estamos sofrendo indevidamente, né?
E não é isso, né? Então vamos conhecer o mais poderoso antídoto, né? Curioso, observei que as entidades infelizes mostravam-se agora terrivelmente contrafeitas. Alguma coisa impedia-lhes acompanhar a vítima ao interior da casa. Né? André Luiz percebeu que chegou ali na, na- no ambiente da casa ali para adentrar, no limite ali para adentrar a casa do rapaz, as entidades ficaram profundamente contrafeitas, contrariadas. Por quê? Porque ele não deve, porque elas não conseguiram entrar. Alguma coisa impedia a entrada das entidades no interior da casa. Tinha alguma barreira, né? Alguma proteção ali que elas não conseguiam adentrar, não conseguiam romper, né? Naturalmente, acentuou o meu generoso companheiro, você já sabe que a prece traça fronteiras vibratórias. Sim, já observado experiências dessa ordem disso, André Luiz, né? Então, Alexandre falou, né? Naturalmente, né? Você já sabe que a prece traça fronteiras vibratórias, né? Legal, né? A oração, pessoal, o exercício da oração traça barreiras, fronteiras, barreiras vibratórias. Seja para nós individualmente, seja para o ambiente coletivo em que a gente respire, em que a gente viva, para nossa casa, né, Ailton? Serve para nossa casa também. Maria Lígia prece, mudanças de comportamentos, evangelho no lar, né? Entendeu? Então já começa aí, já começa a oração, né? Já começa traçando barreiras vibratórias, né? E lógico que o ambiente vai ser mantido dessa forma ou não, conforme a nossa conduta em casa, ou seja, no ambiente que for, que nós queremos proteger, né? Mas aí nós estamos falando de casa, vamos dizer, né? Então, mantermos a nossa conduta em casa regular, nossa conduta consciente, nossa conduta positiva, com boa vontade, pensamentos retos, né? Com atitudes retas, com comportamentos equilibrados. Porque se a gente ora de um lado, do outro lado, nós precisamos agir de acordo com o que estamos pedindo em oração. Essa é a manutenção daquilo que nós estamos solicitando, né? Senão a gente faz com a mão e desfaz com a outra, né? Tá? Certo, pessoal? Deve estar tendo, vocês estão falando aí que está travando. Para mim aqui não está travando, não, tá? Nem aqui no programa que eu uso, nem no meu celular que eu estou acompanhando aqui, ele não está travando. Mas deve estar tendo chuvas em algumas regiões, as transmissões aí, né? Às vezes para grandes regiões, às vezes fica prejudicado, tá? Então isso dá a impressão para determinadas pessoas que compartilham da mesma região que está tendo problema. Mas aqui a princípio está tudo ok, tá? Certo, pessoal? Mas fica gravado também, então quem quiser depois assistir também, né, terá a possibilidade, tá? Não vai perder o conteúdo, né? Aqui, prosseguiu ele, reside uma irmã que tem a felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta, né? Então aqui, eu já estava explicando, né? O Alexandre já está explicando, né? Olha aqui, André, aqui, né? Nós temos a felicidade, reside uma irmã aqui que tem a felicidade de cultivar a oração fervorosa, tem fé, fervorosa e reta. A pessoa ora da maneira correta, não pedindo coisas descabidas, ora com discernimento, sem imposições, sem querer mandar em Deus, sem querer barganhar com Deus. A oração reta, oração justa, fervorosa, lúcida,
como quem usa a oração para se fortalecer, para reafirmar a fidelidade nossa aos propósitos superiores. Tá? Entramos. E enquanto o amigo encarnado se preparava a recolher, Alexandre explicava-me o motivo da sublime paz reinante entre as paredes humildes. Então era uma casa singela, o rapaz estava ali se preparando para deitar, né? Porque era de noite. E aí o Alexandre estava explicando o porquê da paz sublime, da sublime paz reinante entre as paredes humildes, né? Pessoal, cada um de nós vai viver, vai ser chamado a viver no ambiente que tecer para si próprio, né? A gente tem falado isso, né? Todos nós seremos chamados a vivermos no epicentro das nossas próprias criações, né? Então nós seremos chamados a viver no ambiente psíquico que nós estruturamos no nosso quarto, na nossa casa, na nossa vida. É uma construção. A cada dia a gente reafirma os nossos propósitos, os nossos sentimentos, né? As nossas buscas, as nossas metas existenciais. A cada dia a gente reafirma pelas escolhas que a gente faz, pelas orações que a gente faz, pelas decisões que a gente toma, pelos hábitos que a gente mantém. É uma construção. E aí nós vamos vivendo cada vez mais no oásis de paz que nos seja possível viver. Né? Porque nós vamos construindo. E quando você se esforça, se dedica, é aquilo que a gente estava falando ontem, né? Você se dedica, você pode voltar todo dia para a sua casa, onde você deposita ali as melhores energias, né? Os melhores hábitos, os melhores pensamentos, os relacionamentos equilibrados que você estrutura com as pessoas. Eu sei que nem sempre a coisa anda assim de uma forma tão plácida, né? Eu sei que muitos desafios surgem, né? Muitos conflitos surgem, mas ainda assim depende de como nós vamos conduzi-los, né? Da nossa perseverança, boa vontade e tudo mais que formos chamados a demonstrar, né? Certo? Então vamos lá, vamos com o Alexandre aqui, né? O lar, disse, não é somente a moradia dos corpos, mas acima de tudo a residência das almas. Nós precisamos lembrar disso, né? O lar não é somente a moradia dos corpos. A gente tem que sempre lembrar essa dimensão espiritual, né? É a residência das almas. Ou seja, nós somos almas, não somos corpos, né? Nós estamos no corpo, mas somos almas utilizando um corpo, né? Isso é importante para nós pautarmos mais a nossa vida, tudo analisando e tudo fazendo, lembrando dessa dimensão energética, dessa dimensão espiritual, que tudo tem um impacto espiritual, vibratório na nossa vida, na nossa casa, sobre os nossos, o equilíbrio dos nossos, o nosso equilíbrio, né? Então a gente precisa analisar sempre sob essa ótica espiritual. Lembrando que nós somos, acima de tudo, almas, né? Espíritos imortais, né? Tendo experiências materiais, né? Certo? O santuário doméstico que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Olha que bonito, né? Bonito, né? Quase poético, né? O modo como os espíritos falam, escrevem, né? O modo como eles sintetizam os pensamentos deles, né?
santuário doméstico que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais, né? Então, né, o ambiente doméstico que tem pessoas que habitam, que são amantes da oração, que gostam, que já entenderam a importância desse alimento sublime, desse alimento divino. Cada vez que a gente ora, nós acessamos os mananciais infinitos das energias divinas, né? Cada vez que a gente ora, a gente acessa essa fonte. Você vai, estou sem energia, tô não sei. Mas quando a gente ora, quando a gente está assim, a gente ora mais para refazer as nossas energias, porque é sinal que nós estamos precisando acessar mais esse manancial. E aí nos alegra mais, nos fortalece mais, nos dá mais bom ânimo, né? Para viver as nossas necessidades, né? Materiais, espirituais. Deixa eu ver o que que vocês estão colocando aqui. Eu acabei perdendo. A Maria Lígia colocou alguma coisa ali, que é uma pergunta ali que eu. Coloca de novo, Maria Lígia, por favor. Que eu estava terminando meu raciocínio aqui, mas aí ele sumiu para mim aqui. Mas faz favor, coloca de novo. Eu sei que era alguma coisa relacionada ali à casa, né? À família e tal, né? Então é isso, bem bonito, né? E todo o nosso esforço ele gera frutos, né? Tem essa floração, as belas florações. Porque surgem, pessoal, surgem comportamentos novos, surgem sentimentos novos, surgem objetivos novos. Permite que os bons espíritos nos auxiliem com muito mais facilidade. A gente dá muito menos trabalho para os espíritos amigos. E eles encontram muito mais receptividade das boas sugestões deles na nossa mente, né? A gente consegue captar sugestões deles muito mais facilmente quando a gente, né, é amante da oração, né? A Maria Lígia colocou, né? Como tirar as pessoas que nos visitam? Como nos proteger? Deve ser as energias, Maria Lígia. As energias ou até as presenças indesejáveis, vamos dizer assim, né? Deve ser, né? Então, nós não precisamos temer nada, né? Nós não precisamos temer nada. Nós estamos, quando nós somos amantes da oração, cultivadores do bem, né? Lógico que nós vamos receber pessoas em casa, familiares. Lógico que nós vamos ter uma convivência, né, com pessoas. Mas o ambiente que a gente cria envolve as pessoas na nossa energia. Então elas acabam sendo beneficiadas. Tem pessoas até que podem ir para sua casa e falar, nossa, mas como o ambiente da sua casa é gostoso, né? Como o ambiente é agradável. Nossa, como eu me sinto bem aqui na sua casa. Então, às vezes a pessoa até está acompanhada de alguma presença, às vezes até ela não está bem, às vezes até ela não está no momento bom, não é? Mas as presenças que estiverem com ela podem ser ajudadas a partir de um ambiente equilibrado, né? Ela pode ser ajudada, entendeu? Então, assim, quando a gente faz o bem, quando a gente se estrutura de uma forma boa, nada há que temermos, né? A gente só precisa tomar cuidado, né? Para realmente nos mantermos bem, né? Porque se a gente começa a abrir, a própria Teresa de Brito, ela fala, né? Então vamos lá. A própria Teresa de Brito nos fala no livro Vereda Familiar. Então tem um capítulo lá, aí vai pegar, vocês vão ficar meio assim, né? Mas eu vou falar.
Tem um capítulo lá que ela fala assim, festas no lar, que ela aborda a questão de festas no lar. E ela fala pra gente, fala, olha, não permita a entrada de bebidas alcoólicas nas festas que você dê, no, portas adentro do seu lar. Aí toca realmente a mudança de hábitos da família, mudança de hábitos de cada um de nós, né? A pessoa vai, mas eu não compro, mas as pessoas trazem de fora, os parentes vêm trazendo bebida. Mas traz porque a gente deixa que, né? Se é uma casa que for, olha, eu na minha casa nós não temos hábito de usar bebida alcoólica nas nossas festas, né? Se você estabelece isso, coloca, baixa a lei lá, as pessoas vão respeitar. Alexandre, mas não é muito radicalismo, não sei o quê, né? Mas, pessoal, é a sua casa, é você que vai ficar com o resultado. É muito fácil a gente falar, ai, porque eu faço evangelho, porque meu ambiente é assim, é bom, não sei o quê, né? Mas aí você abre, escancara as portas da sua casa para fazer festas onde as pessoas vão trazendo as companhias espirituais delas, onde elas vão para usar dos vícios que elas usam normalmente em qualquer lugar, ou seja, você transforma o ambiente da sua casa num ambiente qualquer, que não se distingue de outros ambientes em que não haja o conhecimento que você tem, que não haja a disciplina e a oração que você faz. Então, de um lado você faz e do outro você desfaz. Porque a gente quer ser bonzinho, né? Porque a gente não sabe falar não, porque a gente não sabe colocar um limite nas pessoas, entendeu? Então, é uma questão até difícil a gente falar assim, né? Porque a gente sabe que é um negócio tão forte, essa coisa do álcool, é tão forte, mas tão forte, eu não vejo a mínima necessidade, né? Nas festas, a alegria é uma coisa gostosa de estar com as pessoas, de estar conversando, dando risada. Eu não vejo a mínima necessidade de bebida alcoólica. A gente vê nesse livro aqui, a gente está vendo o problema que é. Os espíritos falam de energias venenosas, né? A mediunidade não se dá bem com o álcool, né? A gente, como está muito envolvido com a parte mediúnica, então a gente há muito tempo que ele não usa álcool, né? Então, pessoal, mas os meus amigos, todo mundo bebe. Eu falo, pois é, então você só tem amigo que bebe. Então já começa daí, a gente vai analisando a estrutura em que se vive, né? Entendeu? Aí você vai vendo a extensão do problema, a estrutura em que se vive, né? E aí a pessoa se sente forçada a viver do mesmo jeito que todo mundo. Porque os amigos bebem muito e aí você tem que também beber muito e nas festas tem que participar das festas e as festas sempre regada a muito álcool, entendeu? Então aí é hora da gente começar a decidir o que que a gente quer para a nossa vida, o que que a gente quer para as nossas relações, né? Para os nossos objetivos existenciais. É fácil a gente estudar aqui, é tudo muito bonito, mas e na hora que a gente tem que começar a mudar a estrutura de vida? Até para ter saúde, né? Porque aí começa a aparecer problema de diabetes, começa a aparecer problema de rim, começa a aparecer problema, né? E aí, entendeu? Você não é qualquer um, você não é todo mundo, entendeu? Então, aí que está a hora da gente demonstrar consciência. A gente não tem falado, né? Que à medida que a gente vai procurando renovar hábitos, a gente vai adquirindo consciência, a gente vai demonstrando de fato a aquisição de consciência. Então aí, entendeu? Aí é a hora da decisão, né? Aí é a hora que você reafirma. Aguentar os outros falando, ah, mas isso aqui tá muito chato, ah, mas essa festa, e na sua casa é muito chato, porque você não bebe, porque você não deixa que entre bebida alcoólica. As pessoas que acharem isso é porque elas não se identificam mais com a pessoa que eu sou. É porque o vínculo que há entre nós é o vínculo da bebida. Ah, se é esse vínculo eu não quero.
entendeu? Se o vínculo que me liga às pessoas é a bebida, esse vínculo eu não quero, entendeu? Para depois continuar no umbral a gente vinculado com as pessoas só por causa da bebida, fala, tô fora, né? Então, pessoal, fica aí para vocês analisarem, né? É um dos calcanhares de Aquiles aí na nossa sociedade hoje em dia, né? É um dos calcanhares de Aquiles, pessoal. Mas aí, né? Quem começa a trabalhar com aplicação de passe, com reunião mediúnica, né? Quem começa a entender a importância do cultivo da espiritualidade, do equilíbrio, gente, não, é incompatível. É incompatível. Não adianta a gente querer conciliar uma coisa com outra. É incompatível, entendeu? Mantermos hábitos viciosos, sendo que o Espiritismo todo nos fala de saúde, de equilíbrio, né? Nos fala de uma vivência desvampirizada, né? E a gente fica lá fazendo concessões para esse tipo de coisa, né? Então, aí nós temos que analisar mesmo, né? Com cuidado. Mas é uma questão de cada um de vocês. Eu estou falando de como é que eu penso essa questão. Como é que eu aprendi a pensar com os estudos e com a vivência espírita. Mas é uma questão de cada um de vocês. Vocês vão viver no ambiente doméstico que vocês criarem. Essa é que é a questão aqui que está falando. Cada um vai ser chamado a viver no ambiente que cria para si. Se depois a turma da festa vai embora e você tem que arcar, você médium às vezes, você sensível, você tem que arcar com o ambiente que todo mundo deixou na sua casa, porque você deixou que fosse de qualquer jeito, é você que vai sofrer o resultado, entendeu? Então, é a sua família. Quantas crianças, gente, quando a gente abre, escancada as portas de casa para as festanças regadas a fumo, bebida e às vezes até outras coisas. Gente, às vezes as crianças adoecem. Às vezes quem é mais sensível adoece. Depois ficam espíritos vagabundos em casa, ficam espíritos doentes, ficam espíritos alcoolizados no ambiente de casa, né? Então isso anda de par com as doenças, com os desequilíbrios, até brigas em casa. Depois você não sabe por quê. Que aí começa uma brigadeira danada, às vezes no meio da festa já começa, né? E você não sabe por quê, mas é porque o ambiente facilita, entendeu? Então, é legal a gente falar do evangelho no lar, da leitura, isso tudo ajuda muito. Mas se por outro lado a gente faz concessões, aí que nós temos que pensar, né? Se eu ajudo de um lado e desajudo do outro, aí fica difícil, né? Tá? Então tem que haver uma coerência, né? Para que a gente realmente tenha, de fato, saúde espiritual, né? E preserve os nossos, porque os pais, eles têm a função de preservar a família, né? Se forem os primeiros a abrir as portas do lar para os espíritos vampirizadores, aí complica, né? Nosso amigo não se equilibrou ainda nas bases legítimas da vida, depois de extremas vacilações e levianas experiências da primeira mocidade. Né? O nosso amigo não se equilibrou ainda nas bases legítimas. Ele está falando do rapaz lá, né? Está falando que o rapaz, ó, nosso irmão aqui, ele ainda não se equilibrou em bases legítimas. Enquanto a esposa dele, né, cultiva oração reta e justa, fervorosa, ele ainda não se equilibrou nas bases legítimas, né? Depois de extremas vacilações e levianas experiências da primeira mocidade, da adolescência, né, da juventude. O problema, pessoal, é que às vezes a pessoa ela tem essas experiências levianas, né, de maior desequilíbrio na juventude, essas vacilações, às vezes usando coisas e fazendo coisas, às vezes até que depois ela vai se arrepender mais tarde.
né? Na fase mais madura, tá? Às vezes a pessoa continua a vida inteira no mesmo ritmo que foi a adolescência. Às vezes a pessoa continua no mesmo ritmo de festa, o mesmo ritmo de, né? De bebida, de amizades, que foi a adolescência, né? Então aqui o rapaz, ele, né, desse período ali, não conseguiu ainda se equilibrar suficientemente, né? Das experiências levianas dele na mocidade dele, né? No entanto, no entanto, sua companheira, mulher jovem e cristã, garante-lhe a casa tranquila, com a sua presença, pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas de que o seu espírito se nutre. Então, aqui no caso, o que que a gente vê? A gente vê a esposa dele mantendo o ambiente, garantindo a tranquilidade do ambiente, porque ele não daria conta de garantir. Se fosse depender dele, se fosse morar sozinho, se fosse depender só das energias dele, as entidades pintavam e bordavam lá. As entidades iriam conviver com ele o tempo todo, dentro de casa. Os tormentos seriam muito maiores, mas a esposa, que no caso, garante um ambiente. Ela sempre é assim? Não, não é sempre assim, porque às vezes a esposa também não tem tanta condição de garantir esse ambiente. Aqui no caso ela tem força suficiente, né? Ela tem energia boa, fé, amor suficiente para garantir uma casa tranquila, com a sua presença e pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas, de que o seu espírito se nutre, né? Porque ela se nutre todos os dias de forças sublimadas e ela irradia também essas forças no ambiente. Então esse rapaz tem a felicidade de ter uma esposa assim, que lhe ajuda muito. Mas, né, nós vamos ver a continuidade aqui. Ok, então vamos lá. Achava-me eminentemente surpreendido. De fato, a tranquilidade interior era grande e confortadora. Em cada ângulo das paredes e em cada objeto isolado havia vibrações de paz inalterável. Você vê que coisa, né? André Luiz, né, estava muito surpreendido, porque realmente a tranquilidade interior da casa era grande, confortadora, tudo, as paredes, os objetos, tudo era impregnado, né, das energias balsâmicas, né? E cada pessoa vai demonstrar o nível em que se encontra. Somos diferentes. Cada um está num nível diferente. Essa senhora aqui, essa moça aqui, ela está num nível muito bom, né? Talvez a gente não esteja nesse nível tão elevado, né? Mas vamos trabalhando para tentar acessar níveis melhores. Não adianta a gente usar justificativas que visam, é, na verdade, disfarçar a nossa acomodação, né? Então nós temos que trabalhar para ir melhorando a nossa condição, né? Certo. O rapaz agora penetrava o aposento modesto, naturalmente disposto ao descanso noturno. Agora o rapaz chegava para descansar, né? Alexandre tomou-me à destra, a mão direita, né? Paternalmente, e encaminhou-se até a porta que se fechara sem estrépito e bateu de leve, como se estivéssemos ante um santuário que não devíamos penetrar sem religioso respeito. Então era o quarto do casal e o Alexandre chamou o André Luiz, vamos lá, né? Porque o rapaz estava indo para dormir lá no quarto dele, né? Aí o Alexandre chamou o rapaz e falou, vem cá, vamos lá. E deu um toquezinho de leve na porta
né? Respeitando a dignidade do ambiente, respeitando o ambiente alheio, a intimidade alheia. Você vê que coisa, né? Os bons espíritos, nos ambientes que cultivam oração, nos ambientes elevados, né? É assim, os espíritos elevados, eles respeitam as nossas vivências, né? Uma senhora muito jovem, em quem percebi imediatamente a esposa de nosso companheiro, desligada do corpo físico em momentos de sono, veio atender e saudou o instrutor afetuosamente, né? Então ele deu um toquezinho na porta, né? E veio uma senhora, que é a esposa do rapaz, ela veio atender a porta, né? Ela desligada do corpo, porque ela já estava dormindo, né? E, e veio conversar com eles, né? Veio atendê-los, né? Após cumprimentar-me, graças à apresentação de Alexandre, exclamou jovial: agradeço a Deus a possibilidade de orarmos juntos. Entrem. Desejo transformar nossa casa no templo vivo de nosso Senhor. Pessoal, ela espiritualmente, para ela não importa que o marido dela frequenta ambientes prejudiciais. Eu digo assim, não importa, eu digo porque ela sabe. Ela sabe que ela está com alguém necessitado. Ela sabe que está com alguém preso a dificuldades espirituais. Só Deus sabe o quanto ela lutou para estar nessa situação com o seu amor, com aquele que ela quis estar nessa encarnação. Aqui a gente não vai ver a história de ambos, mas só Deus sabe o quanto ela lutou, quanto ela batalhou para construir esse santuário que ela pretende estruturar, esse templo vivo que ela pretende estruturar. Só Deus sabe o quanto ela lutou para isso. Vocês entendem? Então ela sabe, o espírito superior sabe das dificuldades do espírito que está mais necessitado. Mas é generoso, é amoroso, é compreensivo. E sabe que não vai retirar o seu consorte, o seu marido, não vai retirar da viciação a toque de caixa, não vai retirá-lo a toque de um estalar de dedos, no piscar de olhos. Sabe que vai ter que ajudá-lo a se fortalecer, vai ter que ajudá-lo a se libertar das entidades vampirizadoras que o rodeiam cotidianamente. Ela sabe disso. É um espírito preparado, é um espírito lúcido. A Regiane colocou que espírito dela, né? Que bênção para ele ter uma pessoa para compartilhar a vida, né? É nessa condição maravilhoso, né? Então, lógico que nós não sabemos da vida de ambos aqui anteriormente, né? Mas é uma bênção, sim. É a misericórdia divina que nos permite estarmos, às vezes, espíritos de condições muito diferentes. Aqui na Terra é possível isso. No plano espiritual já é mais difícil. Aqui na Terra nós podemos mais. É mais viável vivermos uma vida juntos, né? Pela matéria, né? Pelo corpo nós podemos ver, conversar. Às vezes espíritos de condições muito diferentes, mas que se amam, mas que querem ajudar, né? Às vezes o espírito quer ajudar aquele que é o seu amor, né? Então é bem legal isso, né? A elevação, cada um demonstra a sua elevação, né? Então ela quer, tá feliz, né? Porque conhece o Alexandre, e fala, ai, que bom que vocês vieram. Nós vamos orar juntos hoje, porque eu quero transformar minha casa no templo vivo do nosso Senhor, né? Ingressamos no aposento íntimo e de minha parte mal continha a surpresa da situação. Nesse mesmo instante, punha-se o rapaz entre os lençóis, né? O rapaz estava lá se acomodando, a esposa já dormindo, né? E ele lá se ajeitando, né?
Com evidente cuidado para não despertar a esposa adormecida. Contemplei o quadro formoso e santificante. Rodeava-se o leito de intensa luminosidade. Olha que bonito. Né? Contemplei o quadro formoso e santificante. Rodeava-se o leito de intensa luminosidade. Observei os fios tenuíssimos de energia magnética, ligando a alma de nossa nobre amiga à sua forma física, placidamente recostada. Né? Ele percebeu os fios de ligação entre o corpo dela e o espírito desprendido, né? A alma desprendida do corpo, né? Placidamente recostada, né? Ali na cama, né? Desculpe-me, disse bondosa, fixando o olhar no instrutor. Preciso atender agora aos meus deveres imediatos. Um espírito assim sabe dos seus deveres. Quais são os seus deveres? Ajudar aquele que necessita. Esses são os deveres imediatos. Então, ela, enquanto espírito consciente, reencarnado para ajudar, para se elevar, logicamente, e para ajudar, ela queria falar: eu tenho que cumprir com os meus deveres imediatos. Eu preciso ajudar essa pessoa que está aqui. Então, vocês me desculpem, né? Que vou ter que trabalhar aqui para ajudá-lo, né? Esteja à vontade, Cecília, falou o orientador com a ternura de um pai que abençoa. Passamos aqui tão só para visitá-la. Né? Porque ela falou assim: ó, não vou poder dar muita atenção para vocês, que eu tenho que cuidar do meu marido aqui, né? Que ele precisa de ajuda, né? Cecília beijou-lhe as mãos do Alexandre, né? E rogou: não se esqueça de deixar-nos os seus benefícios. Alexandre sorriu em silêncio e por alguns minutos manteve-se em meditação mais profunda. Né? Interessante, né? Ela pediu: não se esqueça de deixar os seus benefícios. E o Alexandre permaneceu em meditação mais profunda, certamente irradiando energias no ambiente, né? A gente não sabe exatamente, mas provavelmente deixando, né, impregnações ali no ambiente, né? E enquanto ele se mantinha insulado em si mesmo, eu observava a delicada cena. A esposa, desligada do corpo, sentou-se à cabeceira. E no mesmo instante, o rapaz, como se estivesse ajeitando os travesseiros, descansou a cabeça em seu regaço espiritual. Como que instintivamente ele se aproximou, ela sentou ali espiritualmente, né? E como que instintivamente ele se aproximou dela, né? Como que se acomodando, né? Sobre ela, assim, né? Espiritualmente, né? Cecília, acariciando-lhe a cabeleira com as mãos, elevava os olhos ao alto, revelando-se em fervorosa prece. Luzes sublimes cercavam-na toda, e eu podia sintonizar com as suas expressões mais íntimas, ouvindo-lhe a rogativa pela iluminação do companheiro a quem parecia amar infinitamente. A André Luiz começou a ouvir a prece que ela estava emitindo. Ela estava orando silenciosamente, mas o André Luiz estava captando, né? Que ela estava pedindo pelo companheiro dela, pela iluminação dele, né? A quem ela parecia amar infinitamente. Não tem outro caminho, pessoal. Você ama alguém, você precisa se dedicar a esse alguém, né? Se você ama esse alguém, você precisa se dedicar. Porque o amor, a gente fala: eu amo, né? Quando a gente tem benefícios, quando a gente recebe benefícios, é fácil a gente falar: eu te amo, porque tudo é alegria, né? Mas o amar realmente é você doar benefícios, é você ceder, conceder benefícios. Não é o benefício que eu recebo, são os benefícios que eu concedo. Porque quando eu recebo, eu estou sendo amado, né? Estou recebendo coisas do outro, né? Mas quando eu concedo, é porque eu estou amando, eu estou cultivando, eu estou ajudando alguém, doando, né? E ela parecia amar infinitamente o rapaz.
mesmo sabendo de todas as dificuldades dele. Ela estava ali justamente para ajudá-lo na libertação dele, né? Comovido com a beleza de suas súplicas, reparei com assombro que o coração se lhe transformava num foco ardente de luz, do qual saíam inúmeras partículas resplandecentes, projetando-se sobre o corpo e sobre a alma do esposo com a celeridade de minúsculos raios, né? Então ela recebia aquele fluxo energético, acendia o seu coração, acendia o seu corpo, né? Seus centros energéticos e saíam partículas resplandecentes que se projetavam sobre o corpo e a alma do rapaz, né? Celeremente, rapidamente, né? Raios de minúsculos raios de luz eram projetados sobre o rapaz. Os corpúsculos radiosos penetravam-lhe o organismo em todas as direções, e muito particularmente na zona do sexo, onde era a maior necessidade dele, né? Onde identificara tão grandes anomalias psíquicas. Concentravam-se em massa, destruindo as pequenas formas escuras e horripilantes do vampirismo devorador. Um verdadeiro tratamento, né? Um banho de luz aí o rapaz estava tendo. Um verdadeiro tratamento espiritual, né? Ela orando, recebendo o fluxo energético, irradiando essa energia chegando até o rapaz, porque ela estava ali acariciando ele, né? Ele estava ali acomodado a ela, e as energias dela se projetando ali e limpando o organismo físico e espiritual dele, né? Destruindo as pequenas formas escuras e horripilantes que estavam principalmente, né, na zona sexual do rapaz. Os elementos mortíferos, no entanto, não permaneciam inativos, né? Os elementos que ela estava tentando limpar ali, né? Eles lutavam desesperados com os agentes da luz, né? Você vê que coisa, né? Até as energias lá, ela irradiando a energia e aqueles micro-organismos lutando para continuarem existindo ali, né? Não serem destruídos ali pelas irradiações das energias dela. Vê que coisa, né? O rapaz, como se houvera atingido um oásis, perdera a expressão de angustioso cansaço. Porque ele estava bem quando saiu do centro. Aí as entidades o envolveram, ele sintonizou, porque está acostumado a sintonizar com essas entidades. Aí ficou aquela, né? Já baixou o farol, já desanimou, já estava triste, angustiado, tal, né? Pela presença, pela sintonia com essas entidades. E aí agora com a esposa ele perdeu de novo aquela expressão de angustioso cansaço, né? Como se tivesse chegado num oásis, né? O João Franco, o que aprendemos de fato para termos esta capacidade, né? Então, né, João, a gente está aprendendo, né? Então, isso aqui que a gente está estudando é o mecanismo que todos podemos usar. Ah, Alexandre, mas eu não sou como ela. Mas você pode ser como você é numa forma melhor, uma versão melhorada, que você pode ser uma versão cada dia melhor, né? Nós não somos como um Chico, como né, alguém mais elevado, mas podemos ser uma versão melhorada de nós mesmos a cada dia. E todos nós temos muito potencial de irradiação. Só que a gente usa muito os nossos potenciais para o mal, né? Para os vícios, para os pensamentos negativos, para, né? Nós temos que aprender a usar para a oração, para a meditação, para a mentalização, né? Então, esse é justamente o objetivo do estudo aqui, a gente entender esse mecanismo. Poxa, eu vou usar isso com meu marido, vou usar isso com a minha esposa, vou usar isso com meu filho, quando eu estiver lá assistindo televisão,
Eu estiver acariciando ele lá, ou colocá-lo para dormir, vou lá fazer carinho, vou estar orando. Uma oração fervorosa, reta, uma oração, né? Positiva ali, sincera, e vou estar irradiando energias. Vou imaginar que eu estou ajudando o organismo do meu marido, da minha esposa, do meu filho, né? Tá? Então é só a questão da gente querer, né? Amar. Isso é exercício de amor, né? A Maria Lígia, né? Esse tratamento pode ser feito à distância? Pode, à distância, né? Até o Evangelho segundo o Espiritismo fala, né? Que nós nos comunicamos através do fluido cósmico universal. Não existem limites, não existem distâncias para o espírito, para as pessoas que se amam ou que querem se ajudar, né? Então, através do fluido cósmico universal que nos liga a todos, todos estamos mergulhados, nós nos comunicamos. Então, se você deseja saúde para a pessoa, se você está irradiando, né? Essa energia chegará até a pessoa, não temos dúvida. Com grande poder de auxílio, tá? A gente só não pode ter pressa nas nossas construções, nas nossas buscas, né? Nós não podemos ser imediatistas, né? Mas devemos cultivar isso ao longo do tempo, confiando mais em Deus, né? Na espiritualidade, né? Certo, pessoal? Deixa eu só ver uma coisinha, nós já estamos acabando. É, vamos só um pedacinho aqui para a gente terminar aqui, né? Demonstrava-se calmo e gradativamente cada vez mais forte e feliz no momento em curso, né? Ele estava cada vez melhor ali, recebendo as energias que a sua esposa lhe fornecia. Restaurado em suas energias essenciais, enlaçou devagarzinho a esposa amorosa, que se conservava maternalmente ao seu lado e adormeceu jubiloso. Né? Um formoso quadro mesmo, né? Uma cena muito formosa, né? A cena íntima era maravilhosamente bela aos meus olhos. Dispunha-me a pedir explicações quando o instrutor me chamou delicadamente, encaminhando-me ao exterior. Fora do quarto, falou-me paternalmente. Já observou quanto devia. Agora poderemos extrair as próprias ilações. Né? Sim, retruquei, estou assombrado com o que vi. No entanto, estimaria ouvi-lo em considerações esclarecedoras. Né? Né? Aí o instrutor respondeu: não tenha dúvida. A oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece não é movimento mecânico dos lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. Né? Tem que haver sinceridade, adesão, a nossa presença ali, o nosso sentimento, o nosso desejo, a nossa vontade não é movimento mecânico de repetição dos lábios, né? É manifestação das nossas potencialidades, né? Vamos dar uma paradinha aqui, depois vai continuar, né? Ele vai continuar explicando a respeito da oração e nós vamos é, ter a oportunidade de conversar um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas vamos dar uma paradinha que já estamos na hora aqui, vocês já devem estar cansados também. E vamos também nós nos recompormos, né? Muito bem, pessoal. Então vamos finalizar com uma prece, né? Senhor Jesus, espíritos amigos, nosso espírito protetor, nossos familiares queridos, todos aqueles que nos amam, todos que têm trabalhado pela nossa melhora, desde o nosso nascimento até hoje, antes até do nosso nascimento, na gestação, e antes mesmo da gestação, no plano espiritual, na preparação, na instrução,
em todos os socorros que nós recebemos, todos os tratamentos que fizemos, todo o planejamento que fizemos para estarmos hoje aqui. Quantos nos auxiliaram, quantos se dedicaram a nós, quantos ainda nos auxiliam, quantos nos protegem e nos guiam quando nós os permitimos. Obrigado, Senhor Jesus, por tamanhas bênçãos, que sejamos dignos de tamanhas concessões do alto, que sejamos gratos a Ti e a eles e a Deus, nosso Pai, por tudo o que temos tido. Que possamos fazer valer a pena tudo isso através da transformação, através da decisão da melhoria de nós próprios. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Um excelente final de semana. Na segunda estaremos juntos, né, às 20 horas, com o Livro dos Espíritos, tá? Um grande abraço. Fiquem com Deus.